Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a nossa conversa vai ser sobre uma passagem que é curta, mas, nossa, de uma densidade impressionante. É o finalzinho do capítulo 9 do Evangelho de João. A cena acontece logo depois da cura do homem que nasceu cego. Mas o nosso foco é o que vem depois. Esse homem, por defender Jesus, foi expulso da sinagoga, e é nesse momento que Jesus o reencontra. E a conversa deles é o clímax de toda essa história. Pois é. E para a gente conseguir aprofundar nisso, nós vamos usar uma série de comentários bíblicos bem interessantes de D.A. Carson, a Warren Wiersbe, Matthew Henry. Cada um ilumina um aspecto diferente. Acho que a gente pode pensar em 3 momentos principais, né? Primeiro, esse encontro pessoal entre Jesus e o homem. Depois, aquela declaração um pouco enigmática de Jesus sobre juízo. E, por fim, claro, o confronto direto com os fariseus. Ótimo! Então vamos começar pelo versículo 35, pode ser? O texto diz: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Sabe, tem uma coisa que o Matthew Henry aponta que eu achei fantástica. Ele diz que Jesus procura ativamente pelo homem. Não é um esbarrão na rua. Ele vai atrás daquele que foi rejeitado. Isso já dá um tom completamente diferente para a cena, não acha? Com certeza. Essa intencionalidade de Jesus é o ponto de partida de tudo. Ele não o abandona. E a pergunta que ele faz é muito bem escolhida. Crês tu no Filho do Homem, né? Isso. E esse título, Filho do Homem, o comentário histórico-cultural nos lembra que ele não era óbvio. Podia ser uma referência à figura celestial de Daniel 7, mas também podia ser só um jeito de dizer ser humano. Então a pergunta é um convite. Sabe, ela testa a disposição do coração sem forçar. E a resposta dele é: nossa, é de uma beleza. Versículo 36. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? É impressionante. Ele não duvida. Ele já está pronto para crer. A fé dele só está procurando um destino. Exato. Como Hernandes Dias Lopes destaca, é um coração totalmente aberto. A fé vem antes mesmo do entendimento completo. Uma confiança que nasceu da experiência da cura. Exatamente. E essa confiança é honrada na hora. No versículo 37, Jesus se revela sem rodeios. Já o tens visto e é o que fala contigo. É um momento de clareza total. E a reação do homem, no versículo 38, é o auge de tudo. Creio, Senhor. E o adorou. E aqui a gente vê uma progressão, né? O Warren Wiersbe mostra isso muito bem. Ele começa falando de um homem chamado Jesus. Sim. Depois ele o chama de profeta. Aí ele defende que Jesus é de Deus. E agora, finalmente, ele chega na confissão máxima. Senhor. E o adora. Essa progressão é fascinante, porque ela parece muito real, muito humana. A fé dele foi um processo. Isso, um processo de descoberta, e essa última palavra, adorou, parece ter um peso enorme. Um peso monumental. E aqui o D.A. Carson nos ajuda com o grego. O verbo é proskineu, e isso não é só um muito obrigado. É o ato de se prostrar em reverência. Uma postura que para um judeu era reservada unicamente a Deus. Nossa. Ou seja, esse homem está fazendo uma das declarações teológicas mais profundas de todo o Evangelho. Ele reconhece a divindade de Jesus. É um momento incrível, e é logo depois desse ato de adoração que a conversa dá uma virada, né? Uma virada até um pouco chocante. Jesus faz uma declaração que soa como um paradoxo. Versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. O que isso quer dizer? Juízo, ver, não ver. Chave, e o D.A. Carson ajuda muito aqui, está na palavra grega para juízo, que é crima. Para nós, juízo soa como condenação, né? Um veredito. Sim, imediatamente. Mas o sentido aqui é mais próximo de separação ou revelação. A vinda de Jesus, como a luz do mundo, inevitavelmente causa uma divisão. Que interessante. Então o juízo não é Jesus agindo como um juiz que bate o martelo. É mais como uma luz que se acende num quarto escuro. A luz não condena. Ela só revela o que já estava ali. É exatamente essa a imagem, perfeita. A presença de Jesus força uma decisão, expõe a condição real do coração.
Para quem admite a própria escuridão como o homem curado, a luz traz a visão. Mas para quem insiste que já vê com arrogância, a luz só confirma a cegueira que eles se recusam a admitir. E essa ideia do Messias trazendo visão aos cegos já existia nas Escrituras, certo? Sim, de jeito nenhum isso era novo. A ação de Jesus tá muito enraizada nas promessas do Antigo Testamento. Tanto a Bíblia Holman quanto a MacArthur nos lembram de passagens como Isaías 29:42. As profecias diziam que o servo do Senhor viria para abrir os olhos aos cegos. Então Jesus está dizendo, sou eu. Eu sou o cumprimento disso. Exato. A presença dele no mundo cria uma crise, um ponto de decisão. Ninguém fica neutro diante da luz. E claro, essa declaração sobre juízo e cegueira, ela não fica no vazio, né? Ela atinge em cheio um grupo que estava ali ouvindo, os fariseus. E a reação deles no versículo 40 é imediata e cheia de ironia. Acaso também nós somos cegos? O tom é quase palpável. É total. É um sarcasmo que vem de um lugar de defesa, sabe? Como o Wiersbe aponta, é a voz do orgulho ferido. Eles eram os mestres, os guias. A identidade deles era ser os que viam. A simples sugestão de que pudessem ser cegos era um insulto. O insulto existencial. Eles estão basicamente dizendo: você está nos comparando com esse? Esse ignorante? E a resposta de Jesus no versículo 41 é terrível na sua clareza. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos analisar isso. O que ele quer dizer com se fossem cegos, não teriam pecado? Aqui ele faz uma distinção que é fundamental entre dois tipos de cegueiro. A cegueira sem pecado seria uma ignorância genuína, involuntária, alguém que nunca teve a chance de conhecer a verdade. Mas não era o caso deles. Definitivamente não. Eles não eram ignorantes. Tinham as escrituras, as profecias, tinham toda a luz que Deus havia revelado até ali. Ah, entendi. Então o problema não era a falta de informação. O pecado deles era, então, a afirmação de que já tinham toda a visão? Precisamente. O ponto central, como Calvino também ressalta, é a alegação deles. Nós vemos. Com essa frase, eles reivindicam a autossuficiência espiritual. Na prática, eles dizem, nós não precisamos de você, Jesus, nós já temos a luz. E é essa recusa em admitir a própria necessidade. Isso. Essa recusa é o que constitui o pecado. Como eles insistem que estão saudáveis, eles rejeitam o médico. E por isso, a doença, o pecado, permanece. É uma analogia forte. É como ir ao médico e dizer, eu estou bem, não preciso de tratamento, mesmo com todos os exames mostrando o contrário. É uma analogia perfeita. A Bíblia MacArthur os descreve de forma muito direta como complacentes e cegos. A grande lição aqui é o alerta contra o orgulho espiritual. É a cegueira mais perigosa porque se disfarça de conhecimento. E em contraste total, temos a jornada do homem curado. A Bíblia de aplicação pessoal destaca isso como um modelo, né? A cura física foi só o ponto de partida para a visão espiritual. Um crescimento na fé. Sim, e a conclusão é que a verdadeira visão espiritual não começa com um acúmulo de conhecimento. Ela começa com a humildade de admitir a própria cegueira. Bom, para a gente ir amarrando as pontas, então. A passagem nos mostra Jesus agindo como um divisor de águas. A presença dele, a luz, tem um efeito duplo. Para quem reconhece a escuridão com humildade, como homem curado, ele traz visão. Mas para quem se apega ao orgulho de já ver, como os fariseus, a luz só expõe a cegueira que eles mesmos escolheram. Exato. E, sabe, acho que fica uma provocação para a gente pensar, né? O maior obstáculo para a visão espiritual, paradoxalmente, não é a ausência de luz. A luz está no mundo. O obstáculo é a nossa recusa em admitir que precisamos dela. A nossa insistência em dizer nós vemos. E a questão que a passagem deixa no ar é o que na nossa vida, nas nossas certezas, na nossa religiosidade, pode estar funcionando como essa alegação perigosa de nós vemos. O que pode estar nos impedindo de buscar e receber a verdadeira luz de uma forma sempre nova e mais profunda.
Nossa, um pensamento muito necessário mesmo. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa conversa de hoje.